Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live Café com Visão. O tema dessa live de hoje é os bloqueios que te impedem de prosperar. Hoje estou aqui com o meu digníssimo esposo. Que vai... Boa tarde. Olá, tudo bem com vocês? Ai. Chamei ele para fazer essa live comigo hoje, porque hoje mesmo ele me mandou um conteúdo sobre bloqueios. E até assisti, enfim, estudei o que ele mandou e já transbordei na vida das minhas mentoradas hoje. E aí eu quero transbordar com vocês aqui nessa live de hoje, né, vida? Exatamente. Sobre quais são os bloqueios que estão te paralisando, que estão impedindo com que a sua prosperidade chegue, com que o seu negócio avance, com que você consiga ver dinheiro todos os dias e realmente prospere com a sua empresa, com o seu negócio. Então eu espero que essa live te ajude muito. Vamos começar, meu amor. Eu vou listar aqui o primeiro bloqueio que impede de prosperar, e aí você vai fazer, a gente vai fazer uma jogadinha. O que você acha? Vamos primeiro falar o que é o bloqueio, né? Ah, então tá. Meu marido ele é, como é que fala? Didático. Fala. Eu sempre falo que bloqueio é uma prova de amor com nós mesmos. Por quê? Porque, querendo ou querendo, é uma proteção do nosso cérebro com nós mesmos, para nos deixar de nós gastarmos energia com alguma coisa que pode ser na nossa infância, pode ser na nossa juventude, que realmente teve um impacto e nos faz realmente travar em algumas áreas da nossa vida. E o pior, alguns bloqueios afetam todas as áreas da nossa vida, daí fica um pouquinho mais delicado. Os bloqueios geralmente são na infância, a gente adquire os bloqueios de 3 a 8 anos, né? A primeira fase. Depois tem a segunda fase, que é dos 8 aos 14 anos, e dos 14 aos 21 também tu pode adquirir. Depois dos 21, daí já vem a maturidade. Teoricamente a gente já tem uma questão emocional mais definida, daí a gente não adquire bloqueios. Eu sempre brinco que a maioria dos bloqueios a gente adquire em sala, ou na sala de aula, ou na sala da nossa casa com nossos pais. Então isso é muito pertinente nós falarmos, porque bloqueio, eu posso falar de boca cheia que eu tive muitos bloqueios na vida, e teve 2 praticamente que me afetaram muito em toda a minha juventude, na minha fase de aprendizado, que é muito importante, que nós também vamos falar sobre um bloqueio que é o aprendizado, que me bloqueou muito. Mas o bloqueio só tem uma forma, eu falo que a gente se cura do bloqueio, é ressignificando. Então tá, então a gente tem que ressignificar os nossos bloqueios pra gente poder avançar na vida. Nós vamos falar vários bloqueios aqui e quem se identificar com algum deles, comenta pra gente no chat aqui e fala, eu acho que eu tenho esse bloqueio. Hoje mesmo, estudando, eu percebi alguns bloqueios e eu falei, nossa, eu tenho que ressignificar esse bloqueio aqui. Então, o primeiro passo para você se curar é ressignificar ele, é entender. Primeiro é saber qual que é o seu bloqueio, quais você tem, e depois você ressignifica. Mas no final da live a gente passa com vocês aqui também como você pode fazer isso, tá? Quais são as atitudes que você pode ter. E o bloqueio, todo mundo tem em algum nível. Pode ser que todos que a gente fale aqui, você tenha todos. E cada um de vocês vai estar num nível diferente. Por exemplo, o bloqueio da escassez. Bloqueio é de estimação, coloca na cabeça. Todos nós temos bloqueio e geralmente é de estimação. A gente não gosta de falar sobre ele, a gente não assume sobre ele, porque falar de bloqueio mexe com o nosso interior, mexe com o nosso melindre, com a nossa vaidade. Então, geralmente, bloqueios é uma forma realmente de proteção. Eu vou falar isso. Porque além dos bloqueios, ainda tem um pacote, né? Bloqueios, crenças que a Bruna falou, né? Que crenças são adquiridas com a nossa vivência, principalmente com as pessoas que a gente convive na nossa infância, principalmente com nossos pais, amigos, no ambiente que a gente está. E tem, além do bloqueio e crenças, tem os vícios, né? Que os vícios é um pouquinho mais complicado. O que é o vício? Geralmente é um circuito que o teu cérebro entra e tu não consegue mais sair, que tu fica rodando naquele circuito, sai um pouquinho dele, depois o cérebro sente necessidade, tu vai em busca dos vícios, daquele vício, né? Então é complicado. Mas voltando a falar de bloqueio, que hoje é o foco da aula, depois nós podemos falar um pouquinho em outra aula sobre vício, sobre crença, que é muito interessante para tu entender, distinguir qual que é um, qual que é outro. São 3 coisas diferentes,
mas um é muito ligado ao outro, mas o bloqueio é o que pode realmente te fazer tu ter uma outra expectativa de vida. Vamos falar sobre a primeira? Nossa, vamos ver. Mas deixa eu falar uma coisa que é importante que o Leandro falou. Os bloqueios, geralmente você adquire algum vício para poder fugir do bloqueio. Por exemplo, a gente pode fazer uma aula só sobre vícios. Mas, por exemplo, você fica perdendo tempo no Instagram aqui, passando Instagram nada que agrega. Vocês estão aqui numa live com conteúdo que vai te transformar. Mas sabe quando aquele dia que você fica lá assim só para tirar a ansiedade? E aí você tem um curso importante que você tem que fazer. Você é uma visionária, tem que assistir uma aula do Multiplique e não assiste. Porque pode ser que você esteja bloqueado no conhecimento. E aí a sua fuga é adquirir um vício nas redes sociais ou ver vídeo de TikTok, coisa que não vai te agregar, para você fugir do seu bloqueio e não quebrar aquele bloqueio de conhecimento, entende? Então é importante você identificar os seus bloqueios para depois você vir curando as suas crenças, os seus vícios, e aí uma coisa está ligada à outra, tá? Mas vamos lá, primeiro bloqueio que você precisa pensar se você tem ou não. Bloqueio da autoimagem. Hoje eu comentei com as minhas mentoradas sobre isso. Falei, olha, presta atenção se você não tá com esse bloqueio aí. Ou tem, mas tá num nível alto. Porque todas nós vamos ter um pouquinho ali, a gente tem que trabalhar. Como eu comentei, pode ser que você tenha todos. Eu acho que eu tenho um pouquinho de todos. Isso aqui, cada um tá num grau diferente pra me curar. A autoimagem não é o que você pensa sobre você. A gente acha que alto é o que a gente pensa. Mas nesse caso, desse bloqueio, geralmente ele vem dos seus pais, da sua infância. E aí, como os seus pais te enxergavam, ou como que você sentia que seus pais te enxergavam? Eles cuidavam de você? Eles eram pais protetores? O que eles fizeram na sua infância ali, que você achou que a sua imagem era aquela ali, mas na verdade não é? E aí você hoje acaba tendo várias atitudes, procrastinação, várias coisas, porque você não se dá valor à sua imagem, você é imagem e semelhança de Cristo. Nós somos. Então a gente tem que ter o melhor desse mundo, prosperar, crescer, porque ele deu a terra pra gente dominar, pra gente multiplicar, pra gente florescer nesse mundo. E se você não tá fazendo isso, você não tá se colocando como imagem e semelhança dele. Você tá se colocando imagem e semelhança de quem? Dos seus pais que eram escassos, que não eram prósperos, que não tinham como. Não sei, a gente tem que pensar e raciocinar, né, amor? Na verdade é o seguinte, eu vejo muito claro na minha mente, que eu estudo muito sobre o assunto, que os bloqueios vêm dos famosos P's de programadores da nossa vida. Primeiro, pais, se não tiverem pais, foram os padrastos. Depois vem uma escala de parentes, que é família. Depois vem uma escala que depois de uma certa idade são alguma religião que tu pastores, padres, enfim, os famosos P's da nossa vida. Professores, muito bem colocado. Então a gente tem que ter muito em mente que isto são os programadores, mas o maior programador que tem na vida, que a Bruna falou, que nós devíamos pegar e ter como referência, que é nosso Pai Supremo. Porque pai, nós só temos, se tu for ver na escala de pai mesmo, todos nós somos filhos de um único Pai, que é o nosso Deus. E este é o que tem realmente, o que tu tem que levar como referência. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Isso é muito. Quando nós pegarmos e olhar no espelho e ver que nós fomos criados de uma forma onde que nós podemos pegar o que Deus nos deu e usar ao nosso favor, sem querer se comparar. Porque eu sempre falo uma coisa muito interessante. Deus pega os improváveis para a sua obra. Isso é muito claro quando ele escolheu os 12 discípulos para a maior obra dele, que foi divulgar o Evangelho. Ele pegou 12 que ninguém acreditava que podiam ser escolhidos, e ele escolheu. Isso que deixa claro que muitas vezes o que tu tá olhando no espelho, que tu começa a falar, não, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, principalmente eu vejo que muito bem que o homem, nós somos muito criados de uma maneira um pouco mais chucra. Graças a Deus que Deus nos fez tão diferente, que eu já estendo para, eu sei que a maioria é mulher, né? Que mulher é a maior obra divina que Deus podia criar. Por quê? Primeira coisa, mulher já tem que honrar, porque já pode gerar outra vida. Olha como é lindo a obra que Deus nos fez quando realmente fez a criação feminina. E outra coisa também que eu vejo, as maiores questão de autoimagem é o que afeta principalmente
Só um minuto. Voltou, gente? Voltou. Uhum. Tá, voltou. As mulheres é a maior obra, e daí elas são mais afetadas, porque a mulher ainda, graças a Deus, a beleza, tal, ela tem uma preocupação maior com a autoimagem em relação ao homem. O homem também tem, mas a mulher é muito mais. Por quê? Porque a mulher ainda tem a vaidade de cuidar do cabelo. Isso é muito lindo. Só que isso não pode afetar diretamente sobre o seu propósito como missão e o que Deus realmente quer da vida de vocês. Vocês já pararam para pensar que às vezes a autoimagem não tem nada a ver com o propósito que Deus está criando com vocês? Às vezes o que vocês têm que fazer nem precisa estar maquiado, não precisa estar nada. É só colocar a mão na massa e realmente fazer acontecer. Então vamos lá, autoimagem. Quando você entende o seu valor, nós somos semelhanças, todos nós, né, somos semelhanças e imagem de Jesus, do nosso Criador. Então a gente é lindo. Temos que nos amar, porque nos amarmos. Se nós não amar primeiro, se a gente não se dá o direito de nos amarmos, como que a gente vai querer amar o próximo? Não tem jeito não. A gente só dá o que tem. Então a gente tem que se amar primeiro para amar o outro. Isso é base de tudo. Eu me amo, eu me valorizo, eu me acho lindo. Por isso que, olha só, a lei da atração. Olha a mulher maravilhosa que eu atraí. Eu me olho no espelho de vez em quando e me questiono. Mas não aprovo, Leandro. É muita areia para ter caminhãozinho. Mas aí, ó, mulher maravilhosa, mulher linda. O que você está querendo? Por quê? Porque realmente eu me valorizei primeiro. Eu atraí, a gente atrai o que realmente a gente tem no coração, gente. E a gente começa a se olhar, começa um monte de coisa. Eu não gosto disso, não gosto. E começa a gente colocar uma que a gente para de realmente, a gente limita a nossa capacidade que nós temos, né? E outra coisa, a gente começa a esquecer das nossas fortalezas. Listem realmente o que realmente você tem de fortaleza fora a imagem. Uma coisa, se você quisesse ocupar a imagem, vocês teriam que, nem ser empreendedores, teriam que ir para lá de ser modelos, alguma coisa assim, né? Entendeu? Aí, bora lá. Então a imagem, bloqueio da autoimagem. Então você tem que se valorizar. E esse valor ele tem que estender para o seu negócio também. Eu vejo muitas de vocês desmerecendo o produto que vocês fazem. Eu faço um bolinho em casa. Eu faço uns doces para vender. Faça um bolinho. Eu faço... Diminuindo. Eu tenho um restaurante pequenininho. Eu vendo marmitas. Mas não tô numa voz de diminuição. Cadê o seu valor? O que você faz é maravilhoso. Independente do local onde você produz, independente do tamanho da sua loja, independente dos tanto de funcionários que você tem. Se você não se enxergar no tamanho que você é imagem e semelhança de Cristo, você fica se diminuindo e as pessoas, consequentemente, também vão enxergar isso, porque é reflexo. A pessoa te trata como você deixa ela te tratar. A pessoa, ela tem um limite que você impõe para ela. Os seus clientes, eles têm um limite que você está impondo para eles. Se você está tendo muito problema de ninguém me valoriza, os clientes não pagam o preço, lógico, a gente tem que adquirir conhecimento, de melhorar o posicionamento, de melhorar o branding, de melhorar o tráfego, tanta coisa técnica que a gente tem que fazer, mas se a gente não tem isso muito bem estabelecido, quem somos nós, por que o nosso negócio existe, o nosso diferencial, o nosso valor, a nossa imagem, a gente não prospera, porque esse bloqueio está te impedindo. Mas aí esse bloqueio ele vem de infância. Então se você tá com esse bloqueio hoje, eu tenho medo de passar reajuste, é um bloqueio, entendeu? Que você tem lá de imagem, você não se valoriza, você tem medo. E tem um outro bloqueio também que é medo, que eu também vou falar sobre isso hoje, eu e o Leandro. Segundo bloqueio que tá te impedindo de prosperar, bloqueio da escassez. Vamos entrar no bloqueio da escassez? Eu fico desesperada quando eu vejo você no bloqueio da escassez, porque eu me identifico demais, gente. Nossa Senhora. Eu tô curando esse bloqueio há muitos anos já. O bloqueio de escassez. O que é escassez? Escassez é o medo de tu realmente se limitar a tu não utilizar a tua forma geradora de recursos. O que é isso? Não adianta, quando tu se preocupa muito na perda, tu atrai a perda, porque nós fomos criados, o medo, que a Bruna falou um pouquinho mais, o medo, todos nós temos um medo, é automático, que é a nossa proteção. O que é o medo? O medo é uma proteção que nós temos como ser humano, que Deus nos colocou para ter um entendimento de o limite que nós podemos chegar. Mas o medo em algumas áreas não pode ser
trava, não pode ser o bloqueio. Tu tem que ultrapassar essa linha sabendo que realmente tu pode, em alguns quesitos, em algumas áreas, tu tem que ter o medo, mas sabe aquele medo calculado, né? Então a escassez é o seguinte, quando que tu pega e realmente tu começa a limitar algumas coisas, eu até vejo muito que eu li sobre isso, tem gente que quer economizar energia elétrica, tem ar-condicionado no quarto e não liga o ar-condicionado, abre mão de ter uma noite de sono reparadora, uma noite de descanso realmente boa, saudável. Por que não? Se eu deixar o ar-condicionado ligado a noite toda, vai aumentar a energia elétrica. Isto é um bloqueio que a gente tem quebrado, porque se Deus nos colocou numa casa onde que a gente tem possibilidade de ter um ar-condicionado, é para usar, nós temos que abrir a cabeça para isso. Outro bloqueio também que eu tenho de escassez, que até eu falava muito para a Bruna, que toda vez que eu ia abastecer o carro, eu ficava olhando os postos de gasolina para ver para querer ganhar 2, 3 centavos num litro de combustível. Gente, olha o tempo que tu perde, olha o que demanda energia para tu estar procurando aquilo que tu podia estar utilizando esse tempo de outra forma, entendeu? Isso também é escassez, o tempo é único. Então a gente tem que administrar muito a escassez da nossa vida. É uma maneira que muita gente tem escassez, muita gente, e a escassez vem realmente do bloqueio principalmente dos nossos pais. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa sobre escassez, porque isso eu ouvi muito. O que acontece? Você tem que pensar se você não está com esse bloqueio. E eu vou falar sobre a vida pessoal e vou falar sobre o negócio, que muitas estão aí com a escassez instalada em todas as áreas. Uma coisa é você. Eu tinha perdido muito limite na minha vida do que você economizar para você ser escassa. Esse limite de economia para escassez, ele é um limite que só você vai saber dizer se isso é uma economia mesmo, se tem que ser feito, ou se isso é uma escassez. Que você tem medo de faltar lá na frente. A escassez, ela tá muito ligada com o medo de faltar lá na frente. Não é que você não pode fazer hoje, mas é porque lá na frente pode faltar. Então, se você tá ansiosa, você não tem fé, você não confia, falta de confiança, falta de fé, então você fica escassa, com medo de uma coisa que nem aconteceu. E tudo que você tem medo, você vai atrair. E aí, então, realmente vai faltar pra você falar assim, não, tava certo, ainda bem que eu economizei, ainda bem que eu não liguei o ar-condicionado, ainda bem que eu não sei o quê. Mas tem economias que você tem que fazer na vida. Por exemplo, na minha infância, com 9 anos de idade, eu comecei a empreender. E eu lembro que eu fazia orçamento em 3 lugares para poder comprar paçoca. Eu ia em 3 lojas de doce para ver qual estava com preço melhor. Isso é um orçamento, isso não é escassez. Eu não vou pagar a paçoca mais cara. É um negócio. É sabedoria de compra. É sabedoria de gerir o dinheiro. Agora, por exemplo, a minha mãe vai lá em casa. Minha mãe tem muito isso e eu puxei muito dela também. A minha mãe até hoje... Olha que vai falar da sogrinha. Minha mãe é maravilhosa. Mas até hoje, minha mãe não precisaria... Naquela época, uma coisa é gestão do negócio, o que tem que fazer para o negócio prosperar. Outra coisa é a escassez com medo de faltar. Minha mãe, até hoje, ela vai comprar alguma coisa, ela vai em 10 supermercados para olhar, para economizar 50 centavos. Ela não consegue distinguir uma economia grande de uma economia pequena. Então, ela radicaliza tudo. Ela falou muito claro, né? A Bruna pagou um absurdo na carne, no preço da carne. Eu fui no supermercado comprar coisas lá pra casa. E aí eu vou no supermercado mais caro da região. Geralmente eu vou mesmo, é o Verde Mar aqui, quem é de BH sabe. E eu compro tudo lá. Eu já tô lá. Aí eu penso assim, o tempo que eu vou ter que ir lá no BH ou vou ter que ir em outro, eu vou economizar quantos reais? Aí eu vou economizar 200, por exemplo. Só que a minha energia hoje, ela vale mais, o meu tempo vale muito mais que 200 reais hoje. O tempo que eu vou no BH pra fazer orçamento de carne. Não faz sentido mais. Então, hoje eu já posso escolher. Mas a escassez é se eu continuasse tendo a mesma atitude que minha mãe tem. Hoje eu posso. Indo em 5 supermercados diferentes para olhar e economizar 30 centavos. E aí você perde a noção do limite das coisas, entendeu? Então, a gente tem que parar pra pensar. Você tá sendo escasso ou você tá economizando porque tem que economizar? Tem um limiar disso. Se tiver ficado complexo, vocês me perguntem. E aí a escassez, ela vem do seguinte ponto. Tem alguém aqui que tem medo de pagar imposto? Que tá no MEI, por exemplo, já era pra estar no Simples há muito tempo, mas tá no MEI, coloca em 3 MEIs diferentes pra não pagar o imposto.
Ah, não, eu tenho medo da minha mãe, do meu avô, do meu pai, e aí eu tá tudo certinho, Bruna, porque eu tô com 3 meios diferentes. Mas tá com tanta escassez, tanto medo de pagar imposto, de faltar, tá limitando a prosperidade e o crescimento. Se você aí não tá pagando imposto por medo, sendo que o seu negócio já fatura, que já fatura um valor que teoricamente comporta no faturamento, é lei. Dá de César o que é de César, tanto que a partir de um valor de faturamento tem que dar imposto. Porque você ser uma ótima gestora de recursos, você tem que fazer o dinheiro, dá pra pagar o imposto. Só que você, muito escassa, fica limitando o seu crescimento com medo de ter que pagar imposto, vive no meio pro resto da vida e ainda acha bonito falar que, ah, não, mas se eu começar, eu vou... Isso é escassez, você tá com bloqueio de escassez. Você não tá pensando no que você vai vender a mais, você tá pensando no que você vai deixar de ganhar. Tá? E é isso, é você tomar atitudes por medo de perder e não no medo de ganhar. Por exemplo, a minha atitude de comprar no supermercado mais caro da região qualquer coisa é porque eu sei que eu posso fazer muito mais. Vou ficar fazendo, sabe? Agora, você aí, você fica se limitando, ah lá, ó. Eu saí do meio agora, mas morria de medo, conseguiu vencer. Já quebrou um bloqueio de escassez que você tinha na sua vida. E aí vocês acabam limitando o crescimento de vocês quando vocês ficam nessa vibrando no prejuízo, vibrando na perda. Aí minha mãe fala 30 vezes quando ela pagou mais barato no lugar, por exemplo, comprou mais caro e depois descobriu que tinha um lugar mais barato. Ela fica me falando 30 vezes até hoje, assim, nossa, podia ter, tava mais barato no tal supermercado, remoendo. E isso faz mal, isso é escassez, entendem? Mas o que é muito bacana, o que tu falou, meu amor, é na questão realmente sobre os impostos também. Porque outra coisa que também bloqueia a gente, além de mudar alguma coisa, a forma de faturamento, né? É a preocupação, por que eu vou pagar imposto? Aonde que vai esse imposto? Isso não tem que ser uma preocupação nossa. Tu tem que realmente fazer o certo e não importar onde que vai. Porque eu vejo quanto mais, aqui na Broelo, quanto mais imposto nós pagar, melhor, porque... Quando mais imposto nós estamos ganhando mais, essa é a verdade. Isso tem que colocar na mente, não o que tu vai pagar de imposto, realmente o que tu está realmente faturando. Eu sei que às vezes é um pouco complicado virar essa chave, mas quando tu começa a entender que o jogo é este, tu começa realmente a entrar no jogo. Porque a preocupação, eu vou pagar imposto, onde que vai imposto, não sei o que. Daí tá roubando? Tu tem que fazer a tua parte. Porque em toda empresa onde tu começa a fazer a tua parte sem se preocupar com o que os outros estão fazendo, o fulano faz assim, dá certo para ele, pode ser que dê certo para mim também. Não, tem outras coisas que envolvem muito mais que o dinheiro, e isso não tem preço. Quando a partir do momento que tu é uma empresa transparente, que tu é uma empresa, que tu vai conseguir deitar a cabecinha no travesseiro muito mais tranquila, a sua energia virar outra, porque é uma energia realmente de prosperidade. Isso que você tem que ver, porque nós somos energia, e a energia, querendo ou não querendo, também tem a atração dessa energia. Então, gente, não se preocupe com isso não, sobre imposto, não se preocupe onde vai, onde deixa de ir. É a mesma coisa quando vai pagar, nós vamos todo janeiro, quando nós vamos pagar IPVA. Eu realmente, se eu falar que não me questiono, eu me questiono. Aonde que vai todo esse dinheiro? Mas depois eu falo, eu não quero nem saber. Eu vou pagar a minha parte, porque se Deus me deu a oportunidade de ter um carro, eu vou pagar o IPVA. Eu vou honrar o que Ele está me dando. Isso aí é honrar o que Deus está nos dando. Se você tem uma empresa, você pode pagar imposto, graças a Deus que vocês podem pagar imposto. Vocês têm que colocar, virar a chave, sabe? Na verdade, é focar pro que você vai fazer a mais e não o que você tá perdendo. Exatamente. E quando você ficar, nossa, esse valorzão aqui de imposto, a sua cabeça fica assim, nossa, eu tenho que vender mais, então... O foco é em vender mais, em fazer uma gestão melhor dos recursos para pagar aquilo ali, não... eu vou ter que pagar um boleto de R$2.000, R$3.000, R$4.000. Nossa, se esse dia estivesse indo pro meu bolso, eu tava fazendo, como é que fala? Reformas. Não, foca em faturar mais e pagar. E quanto mais você pagar de imposto, mais você vai estar faturando. Foca nisso. Qual outro bloqueio que nós vamos falar, Vida? Alguém aqui tem um bloqueio da escassez aí? Identificou em alguma coisa que a gente falou? Tá escassa? Todo mundo tem um grau aqui, tá? Tem uns que estão num grau mais elevado e outros num grau menor. Eu acho que eu poderia falar agora que é muito ligado à vida, né? É a questão do bloqueio do aprendizado. Do conhecimento. Do conhecimento. Muita gente ainda se bloqueia em não querer aprender, porque se eu querer aprender, vem uma série de coisas com o aprendizado e o conhecimento, né? Primeiramente, o conhecimento te liberta, o conhecimento te tira da zona de conforto.
Primeiramente, quando tu começa a ter conhecimento, tu começa a se questionar uma série de coisas na sua vida. Porque sem conhecimento, eu sempre falo, né? Ser pobre é fácil, gente. Ser pobre não precisa fazer nada, tu vai ser pobre. Tu prosperar e ser rico, aí sim é jogo de gente grande. Porque dá trabalho, porque tu tem que ter conhecimento, tu tem que se manter num padrão, né? Num padrão acima, começa a virar referência, tu começa as outras pessoas virem começar a te questionar, né? E o conhecimento é tão bom que quando tu tem o conhecimento, tu começa realmente a transbordar. Então, o conhecimento, eu vejo que é a base, porque alguns conhecimentos não é lá na base escolar que tu tem. Tem muitos conhecimentos que tu tem que ir à procura do conhecimento. O básico, gente, todo mundo tem. Eu não estou falando em conhecimento básico. Soma, divisão, multiplicação, ler, escrever, isso aí é o conhecimento básico que todos nós temos. Eu estou falando do conhecimento um pouquinho além disto, aquele conhecimento que às vezes tu tem que pegar e ir atrás de grupos, ir atrás de comunidades. Por quê? Porque tu vê que o pessoal já não está mais agregando, tu está começando a agregar e automaticamente tu começa, não, pera aí, eu vou ter que ir atrás de mais conhecimento, que tu já começa a virar referência na vida das outras pessoas. Daí vem aquelas pessoas que viram mentor. Por isso que a mentoria é muito interessante, porque a mentoria, tu começa a abrir. Eu particularmente tive muitas mentorias que eu entrei, que eu começo a olhar as outras pessoas e falar, não, peraí, isso funciona para mim também. E isto, quando a gente vai atrás do conhecimento, por isso que a frase mais linda que a Bruna falou, que tem que gravar aqui, o conhecimento liberta. A partir de começa a ter conhecimento. Aí daí tu fala assim, não faz, nem foi eu não, isso deve ter alguma coisa muito profunda na internet, que é uma coisa que todo mundo fala, conhecimento liberta. Daí tu fala assim, o Leandro tá chamando nós de burro? Não, porque se fosse burro, ainda tem uma capacidade de carga muito alta, tal. Não é burrice, é a sabedoria de querer realmente ir mais além do que todo dia. Eu já falei aqui em outras lives que todo dia eu me desafio a aprender alguma coisa nova. Porque o conhecimento não tem espaço, o conhecimento é a única maneira de tu deixar um legado, a única maneira de tu pegar. Eu particularmente... Você tinha esse bloqueio de aprendizado, amor? Fala um pouquinho. Vou falar um pouquinho de história. Você tinha bloqueio de aprendizado? Você teve esse bloqueio? Tive. Na escola, principalmente, eu tive muita dificuldade porque quando era criança... hoje ainda eu tenho um pouquinho que eu tinha um problema muito grave na fala. Então a minha leitura, quando eu ia ler, eu era motivo de... no tempo não tinha, hoje não era tão levado a sério o bullying que nem é hoje, né? Mas enfim, eu tinha vários apelidos, tal, me travaram muito, porque eu realmente, eu arrastava muito o S, né? Eu trocava o P pelo B, né? Principalmente na escrita, porque eu tinha essa disfunção na infância. E daí o que aconteceu? Quando eu vi que eu podia, porque eu também tive bloqueio de autoimagem, por causa que eu tinha os dentes que nem Mônica, né? A Bruna até postou no... Vocês viram o podcast nosso? Gente, quando eu vi essa foto do Leandro, eu falei assim, se a Bela é igual o Leandro, meu Jesus. Sério, vou ficar preocupado. Você que a Bela vai... igual o Leandro criança? Não, mas a Bela vai puxando a minha. E daí eu tinha esse bloqueio. Ele é lindo, eu tinha esse bloqueio, e daí o que eu fiz? Eu tinha o bloqueio mais forte da minha vida, foi o de autoimagem e o de aprendizado. Porque a autoimagem, realmente, eu não gostava que eu olhava no espelho. Ele tinha 2 dentes assim, pra fora, igual a Mônica, assim, ó. Só que daí eu fui procurar recurso, gente. Eu acredito que o que nos trava não é realmente os bloqueios, é a falta de sensibilidade de saber que tu pode hoje procurar ajuda, sabe? Tu pegar e falar, não, peraí, eu posso ir atrás e posso libertar disso. E o conhecimento que me trouxe liberdade, a partir do momento que eu sabia que eu fui, tal, não, vou colocar aparelho, colocando aparelho, tal. A partir do momento, eu sempre falo, eu agradeço até hoje a um professor que eu fiz Senai, que ele foi um cara que quebrou um bloqueio meu, porque ele me deu um forte impacto, né? Ele viu que eu fui para o Senai, eu já tinha uns 13 anos, né? Gente, até os 13 anos eu não lia em público, eu não conseguia pegar e ler em público, eu travava. Ler, imagina falar em público, imagina hoje, olha só, hoje está sendo um divisor de água para mim, acompanhar a Bruna em live, fazer treinamentos, dar mentorias, para mim é um divisor de água muito grande na minha vida, que é um bloqueio gigante que eu quebrei. E daí ele falou para mim, Leandro, eu percebi que tu não gosta de ler, né? Por que acontecia? Eu
eu nem queria me travar o aprendizado, porque muitas vezes eu queria fazer uma pergunta e eu não fazia essa pergunta porque eu tinha medo de falar em público, gente. Eu tinha medo de ler. Daí ele falou, tu não gosta, parece que não gosta de ler, né? Daí eu fui querer dar uma de coitadinho, que a gente entra no coitadinho. Lugar de vítima, né? Daí eu peguei ele sozinho, expliquei pra ele, falou, é isso que te aconteceu? Eu vou te ajudar. Agora, tudo que tiver que ler, tu que vai ler em voz alta. Gente, o primeiro dia eu travei, o segundo dia eu travei, só que o terceiro dia eu comecei a ler, no quarto dia eu comecei a ler, e eu comecei a evoluir, gente, e eu saí do Senai. Se alguma coisa, eu sou formado torneiro mecânico, mas eu vou falar uma coisa, o que me fez, Deus me levou para o Senai, nem foi para me aprender a trabalhar, que hoje eu nem uso mais, uso algumas coisas que eu aprendi lá, lógico, a gente sempre usa alguma coisa, né? Mas eu agradeço pelo esse bloqueio que eu quebrei lá, porque ele não me obrigou, que obriga, a gente não obriga ninguém, mas falou, ele me desafiou, Leandro, tu vai fazer, tu tem capacidade. E daí, como era na escola, que daí tinha aqueles criança, que daí ria, tal, quando tu tem uns 13, 14 anos, já entra numa fase onde que lá no Senai já era, lá, ainda mais lá no Sul, né, já tinha um sistema um pouquinho mais rígido, né? E ele falou que se alguém ri, tal, e ele também, ele criou, por isso que eu falo, a Bruna fala muito, tu tem que criar o ambiente, ele criou um ambiente para mim do bloqueio. De segurança. Isto, exatamente, o ambiente de segurança. Então, muitas vezes, a Bruna também fala sobre isso também, que tu tem que estar no ambiente certo, às vezes, para quebrar um bloqueio. Quando eu fui para o Senai, eu fui para o ambiente certo, e eu quebrei. Gente, eu saí de lá tão... enquanto tu consegue quebrar um bloqueio, que nem eu tinha, tu sente tão leve, tu sente tão... Daí começa, por isso que eu falo, quando tu quebra o bloqueio, vem outras coisas que daí são incentivos. Daí tu vê, aflora muito tua capacidade, tua crença de capacidade, tua crença realmente de que tu pode fazer, né? A crença realmente que tu é de realmente que tu é muito mais que tu pensa. A gente tem limitações na nossa vida muito grande porque, novamente, autoimagem. Voltando no primeiro lá. O que vão falar de mim? O que estão pensando de mim? Daí depois vem para aquela parte de escassez mesmo que nós falamos e agora nós estamos aqui. O conhecimento está totalmente ligado a uma questão de autoimagem também, porque a partir do momento que tu tem conhecimento, tu começa a ir para um lado de autoimagem em algumas áreas da tua vida também que é quebrada através da questão também dessa quebra de bloqueio de aprendizado. Agora, deixa eu falar uma coisa com você sobre aprendizado, que isso é importante, bloqueio de aprendizado. Talvez na sua infância você não conseguia tirar notas boas, os coleguinhas te zoavam, alguma matéria, por exemplo, era pra trás, não pode ver não, tá só pegando atrás. Na minha época de infância, eu lembro que matemática, eu sempre fechei todas as provas. E aí, sempre fechava, era muito boa em números. Então isso me fortaleceu uma crença positiva, tipo assim, eu sou muito boa em números. Mas ao contrário também me enfraqueceu. Porque as notas de português, aprendizado de português, de leitura, geografia, eu não tinha nota boa. E as crianças zoavam, eu via as crianças debochando quando eu tirava nota ruim, enfim. Você também deve ter passado por isso em algumas matérias, outras não. Só que eu comecei a reforçar pra mim, não, eu não gosto de leitura, eu não sou boa na escrita. Não sei o quê. E aí a gente acaba reforçando um bloqueio que a gente tem de aprendizado pra gente não buscar solução pra aquele problema, pra evoluir na vida, e acha normal. E aí esse dia alguém perguntou pra mim assim, indicação de livro, eu respondi, depois eu até apaguei, eu falei, eu não sou muito da leitura, mas agora eu vou quebrar esse bloqueio da leitura. E aí agora eu tô falando com vocês, tô buscando a minha imagem, por que eu não gosto de ler? Aí eu fui tentar ler. Porque quando eu era criança, na nota de português eu tirava nota baixa, eu não gostava de ler, as pessoas reforçavam isso, eu bloqueei pra leitura. Hoje em dia eu pego um livro e tenho vontade de dormir, gente. Mas eu vou quebrar essa crença, eu tenho que fortalecer. Agora o que eu vou fazer é um bloqueio de ler. Eu vou começar a ler todo dia e vou escrever um livro ainda. Pra poder reforçar, falar que esse bloqueio já não me pertence mais. E o que eu quero dizer com isso? Pode ser que você tenha vários bloqueios hoje, mas por que você não pode ser uma pessoa melhor? E o bloqueio de aprendizagem, de você não querer aprender coisas novas, ele está relacionado a muitas coisas da sua infância. Esses dias eu estava falando com umas mentoradas minhas, inclusive. É muito comum, vocês também, minhas visionárias, começarem a estudar o Multiplique e pararem. Aí vocês colocam desculpa em tudo, visionário. Não deu tempo, perdi um funcionário, aquela correria, nananana. Será que foi a falta de tempo ou falta de prioridade?
Geralmente é a falta de prioridade. Aí eu te pergunto, o que vai te dar dinheiro? Se você até agora ficou trabalhando, não viu resultados, estou te dando uma nova oportunidade de você estudar e transformar a sua vida, conhecimento, e você tá bloqueada, você não enxergava até agora que era um bloqueio, você dava desculpa para fugir do bloqueio. Vocês lembram que a gente falou da automática, que a gente acaba dando desculpa para fugir do bloqueio? E aí você não estuda colocando a desculpa na vítima, que faltou tempo, que faltou funcionário. Mas se você tivesse conhecimento, você estava vendendo mais, já tinha colocado um monte de funcionário para você poder ter mais tempo. Então vocês entram num ciclo de bloqueio versus vício, versus crença, versus vitimismo, para não sair do lugar. Já vi várias de vocês querendo desistir no meio do caminho. Quando começa a romper, começa a ficar um pouquinho mais difícil, ter que estudar, ter que vir para uma mentoria, ter que se desdobrar, ter que vender mais para pagar uma mentoria, por exemplo. E falar assim comigo, é porque eu não tenho dinheiro. Mentira! Você tá bloqueada de conhecimento, que você não quer se libertar, e você dá desculpa que você não vende, mas na verdade você tem que ser, sabe que um puxa o outro. E aí vocês querem desistir. Pensa aí na vida de vocês desistiram de algum processo de estudo, porque vocês estão bloqueados no aprendizado. Porque medo de falhar, medo de não entender, medo do novo, medo da nova vida que vocês vão ter depois que vocês tiverem um conhecimento para vender, para crescer, para prosperar mais. Parece que assim, Bruna, quem não quer vender mais? Quem não quer prosperar mais? Quem não quer mais ganhar dinheiro? Quem não quer ganhar dinheiro mais? Eu falo que teve uma fase na minha vida, inclusive, que eu fiquei paralisada num teto de faturamento, estagnada, porque eu falava assim, por que eu tô estagnada? Só que como eu estudo muito e faço muito autoconhecimento e tento entender qual bloqueio que tá me travando do próximo nível, eu fui descobrir que esse bloqueio de não aumentar meu faturamento não estava relacionado a uma coisa técnica. Ele estava relacionado a meus pais, que eu tinha medo de ganhar mais dinheiro, prosperar mais e passar meus pais, e eles ficarem independentes, e aí depois eu passar quem as pessoas que eu me inspirava quando era criança, meus tios, por exemplo. Só que eu só fui descobrir isso, que estava me travando o meu crescimento, esse bloqueio, porque eu fui investigar o emocional, o lado emocional. Então, tudo que vocês dão de desculpa aí, gente, que eu não consigo prosperar, é porque tem algum bloqueio que vocês não estão sabendo. E se o bloqueio de aprendizado tá em você, tá travado em você, você precisa urgente quebrar esse bloqueio. Porque o conhecimento, autoconhecimento, conhecimento técnico do seu negócio, conhecimento de relacionamento, conhecimento como um todo. Não tô limitando aqui a coisas técnicas, não. Tô falando sobre conhecimento. Se você tá bloqueada no conhecimento, você não vai prosperar na sua vida. Você não vai, porque você vai sempre arranjar uma sabotagem para te impedir de ter o conhecimento. Você vai ter sono na hora de estudar, você vai ter sono na hora de ler um livro, você vai ter preguiça de vir para uma aula, você vai ficar assim, nossa, tá falando a mesma coisa sempre. E você não capta uma coisa importante, que você fica se auto-sabotando. Isso, eu vejo isso demais, gente. Como a gente ministra curso, eu vejo demais alunas se auto-sabotando, falando que eu vou desistir, Bruna, eu vou desistir, não dá, não consigo pagar. Mentira, é porque tá rompendo o conhecimento e o bloqueio tá vindo e ela não tá conseguindo. O emocional dela tá tão abalado que ela não tá sabendo ver uma saída. Nossa, e eu bato batata, eu vejo. Quando eu vejo que vocês querendo desistir de estudar, de dar o próximo. Por isso que é legal, né? Tem mentorado aqui que escuta eu falando, atualmente vou ter que multiplicar, ainda entrou na minha mentoria o Roger falando. Por quê? Porque ele se bloqueou um tempo nisso. Não consigo aprender, é muito difícil financeiro, eu tô sem tempo. Porque tava bloqueado no conhecimento, não queria buscar conhecimento. Pelo amor de Deus, gente, liberta desse bloqueio do conhecimento. O conhecimento vai mudar a vida de vocês, ele vai transformar, né? Eu vejo muito nítido de uma forma. O que diferencia nós é o nosso comportamento. O que difere quem faz, porque a metodologia é uma metodologia que já foi aprovada, né? Os cursos que a Bruna ministra, e é uma metodologia, não é foi provado, foi comprovado que dá certo. Tanto que tem pessoas que conseguem atingir o objetivo. Qual que é a diferença de quem não consegue e quem consegue? É o comportamento que a pessoa adota. Por exemplo, olhem as pessoas que realmente chegam aos objetivos. Olha como que é o comportamento. A Bruna falou muito bem. O comportamento é o que gera realmente nos diferencia. Por exemplo, peraí, eu vou pegar e vou levar a sério? Peraí, eu vou tirar um tempo para estudar? Eu vou tirar um tempo, porque não adianta outra coisa também. Só conhecimento sem ação não te leva a lugar nenhum. Tu tem que ter ação. Sem ação, tu vai ficar com uma obesidade de conhecimento. Tu tem que colocar em prática. Então, tudo que tu aprende, tu tem que correr e já aplicar. Se tu não aplicar,
tu vai pegar, e outra coisa também, vou deixar para depois, daí tu começa na outra procrastinar, daí procrastinar te trava, tu vai deixando para depois, e hoje daí vem outra coisa para tu fazer e vai ficando para trás. Porque tá bloqueada no conhecimento, aí você vai arranjar um monte de desculpas. Gente, quando vocês estão bloqueadas no conhecimento, que é a coisa mais importante que vocês têm que se bloquear, vocês vão arrumar as melhores desculpas para vocês mesmas para sair da zona de para não sair da zona de conforto. Porque é muito gostoso fazer as mesmas coisas por 10 anos. Sabe como é que você sabe quando a pessoa tem um bloqueio de aprendizado? Quando ela tá 10 anos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Quem tá aí 3, 4 anos empreendendo com os mesmos resultados, é porque você tá com bloqueio de aprendizado. Porque se você estivesse aprendendo e aplicando, você tava de outra forma. Qual que é a diferença minha do Leandro para você? É porque a gente estuda e aplica. Estuda, a gente erra, mas a gente vai lá e conserta, aplica. E aí, nesse caso, a gente está desbloqueado no aprendizado. Então, a gente não tem limite para crescer, para faturar, para prosperar. A gente não tem limite. Agora, você que tá fazendo, você para aí. Se você tá aí agora, até agora, tendo os mesmos resultados, é porque você tá bloqueado. E você dá desculpa pra você mesma. Eu não caio nessas desculpas. As meninas falam comigo, Bruna, não tenho tempo. Não tem tempo. Fala, mentira, todo você não priorizou. 24 horas. Você não tem 24 horas. Alguém tem mais de 24 horas por dia do que eu? Todo mundo tem 24 horas dias. Eu não consigo. Pera aí. Gente, se alguém conseguiu, eu consigo. Vocês vai conseguir. Aqui, a Andressa falou uma coisa linda aqui, bíblica, né? Versículo. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Exatamente. Olha, se tiver uma coisa mais importante dessa live que a gente pode passar pra vocês hoje, é o conhecimento. Se você tá com bloqueio de conhecimento, de aprendizado, fica dando desculpa pra você não adquirir conhecimento na sua vida todos os dias, é isso que tá te paralisando. Já descobriu. Sai dessa live, assim, meu Deus do céu, eu preciso de conhecimento, eu preciso estar em ambientes que vão me proporcionar conhecimento, que vão me motivar, que vão me lembrar disso o tempo inteiro pra mim não desanimar, não desistir. Eu olho isso é notório. Quando eu vejo depoimentos, hoje eu postei um monte, eu devo estar com mais de 15 depoimentos aqui, eu não consegui ler ainda, de um monte de mentoradas que tiveram resultados em janeiro. Aí eu perguntei ontem assim, no meu Instagram, você bateu sua meta? 50% não bateu e 20% nem tem meta. 70%. Aí, se eu perguntei depois, por que você acha que você não bateu a meta? Cliente. Algumas falam que é por falta de conhecimento? Falam, mas é porque já me conhece, já estou online. Mas no fundo, ela acha que não é isso. Ela acha que assim, o mercado, não deu tempo, eu fiquei na correria. Coloca sempre a desculpa no terceiro, sabe? Enfim, na falta de tempo. O tempo é o terceiro nesse caso, tá? Não tive tempo, você tá vitimizando e falando que é o tempo que é responsável por isso. Não é você, é o seu tempo. E aí, quando eu fui pegar de todo mundo que teve resultado, a gente tava avaliando aqui hoje, lá na sala com a Bianca. Falei, Bi, as minhas mentoradas que tiveram mais resultados, se a gente pega o painel delas, elas fizeram tudo que eu pedi. A quem não teve, ficou procurando, não tive tempo, funciona. Aí sabe o que acontece? O universo começa a conspirar pra você não ter resultado. Você acha que um funcionário deixa você na mão. Aí não sei quem, pra você se autoafirmar que, que coitadinha que eu sou, realmente eu não tenho tempo. Se você tá começando a ver que sua vida tá paralisada, você não consegue avançar, aí começa com você, falando que é o tempo, começa você falando que você tá com preguiça, não é falar que tá com preguiça, né? Fala assim, eu tô sem tempo e tô na correria, eu tenho que vender, não posso estudar, tenho que vender, tenho que fazer o que eu tenho que fazer todo dia. Aí você começa a dar essa desculpa, aí de repente começa a faltar funcionário. Aí de repente os melhores funcionários pedem demissão. Isso tudo tá te mostrando que eles estão autoafirmando a sua imagem de vítima, de coitada, e que você precisa romper isso. O problema não tá no funcionário que te deixou, no funcionário que faltou, nos clientes que sumiram, na sua saúde, no que foi. O problema tá com o que você fez perante a isso. Porque o que a gente faz perante a isso? Por exemplo, tô com dificuldade aqui, um funcionário deixou na mão. Eu chamo outro, eu resolvo, vai chegando no resultado. Aí você o que você faz? Você vai lá e se coloca no lugar do funcionário. Para poder não ter tempo, para não estudar, para não romper. Você vai lá, você não procura uma saída para você continuar prosperando. Você simplesmente se coloca no lugar do outro para poder cumprir uma coisa, para você ficar nesse ciclo. Vocês estão entendendo como é que é sério isso? É uma autossabotagem que você acha que não, mas tudo acontece conspirando pelo medo que você tem de não vender, de não prosperar, de não crescer. Porque o que é que a gente atrai? Porque a gente tem medo. Entendem? Então, assim, você tem que quebrar isso urgente, gente. Esse ciclo de... Nossa Senhora. E o conhecimento, eu falo que o conhecimento é contagiante, né? Ele contagia. Porque a partir do momento, quando participo de algumas mentorias, participo de alguns grupos de estudo, eu começo a ver que o pessoal começa a falar, eu começo a perceber, nossa, gente, eu tenho que estudar, porque eu tô por fora, entendeu? E daí tu começa a ir atrás. Eu sempre falo, aqui na Bruelo mesmo, a gente incentiva muito as meninas a estudar, porque... Quando tu começa a estudar,
antes de tu começar a falar em TikTok, falar em coisas, tu começa a trocar conhecimento. Começa a trocar o conhecimento e daí tu começa a ver o quanto nós temos que aprender. E eu falo, eu não estudo só, eu estudo várias áreas, porque tudo se liga uma coisa a outra. Gente. Voltou? Voltou. Ups. Voltou. Tá caindo, Eu vejo muito claro que daí quando as pessoas começam, tu começa a ter um fluir, porque outra coisa também, gente, se vocês começam a ter uma pessoa com você, um grupo de amigos, e vocês começam a conversar, e em 5 minutos acaba a conversa, vocês começam a conversar sobre outras pessoas que não estão no grupo, falta conhecimento para você, está começando a faltar assunto. E quando começa a faltar assunto, e a gente começa a falar da vida dos outros, está faltando conhecimento. Quando a partir do momento tu está numa roda de pessoas, as pessoas começam a falar sobre o que estão fazendo, as ações que estão tomando, os projetos que estão fazendo, começa a falar. Nem dá tempo de falar da vida dos outros, mas a partir do momento que tu pega e conversa 3 minutos com uma roda de amigos, e daí tem que incluir uma terceira pessoa que nem está na roda de amigos, está te faltando conhecimento. Geral, tá? Conhecimento geral. Nossa, não dá nem tempo de falar dos outros, gente. É tanta coisa que a gente tem que falar pra gente, né, procurar conhecimento pra gente. Aí vamos voltar aqui. Qual outro bloqueio aí, amor? Peraí, vocês estão... um ou dois? Até agora, tá ficando claro pra vocês a autossabotagem, o bloqueio, que as coisas acontecem pra te afirmar aquilo que você pensa, porque você atrai aquilo, você que atraiu aquilo ali, você não contratou melhor quando... Por que a pessoa te deixou na mão? Porque você que não contratou bem. Por que a pessoa pediu demissão? Porque você não soube gerir, liderar pra pessoa manter a pessoa motivada. Então, aí você fala assim, mas como é que eu tenho controle dos outros? Não, é porque você não controlou bem suas ações passadas, pra você se autoafirmar sua sabotagem de que você não vai pra frente, de que você não vai... Você tá entendendo? Você que caça, você que é a culpada. Eu até vou fazer um post aí que eu falei com o meu time, eu falei, gente, assim, a falta de sucesso do seu negócio é culpa sua. Para de falar que é culpa do funcionário que não consegue, que, os clientes que não valorizam, tá muito difícil. Não tem nem nada difícil. Tem uma empresa dando certo no segmento que você tá, por que você não tá dando? A culpa é sua. É a mesma coisa aqui hoje, olha, não tem desculpa pra nada. Se eu não estou tendo sucesso em algo que eu estou fazendo, é porque eu não sei algo. Falta conhecimento. Mas não é porque a vítima ou o outro. Não, a culpa é minha que eu não estou buscando o conhecimento certo para me ter sucesso. Para de terceirizar o problema de vocês. Esse é um outro bloqueio, né? As pessoas sendo vítimas. Na verdade, a vítima ela é uma crença, né? É uma crença, um bloqueio, amor. Você ser vítima, vitimismo. Depende se tu adquiriu ela... Na verdade, assim, o vitimismo, na minha cabeça, eu tenho pavor de vitimismo. Quando eu vejo esses anos de vítima, eu já fico... Nossa Senhora. Daí, vamos entrar em outro bloqueio para emendar sobre vitimismo. Necessidade de aprovação. Esse aí dói demais. Tu sempre paralisia. Praticamente deixa a gente paralisado. Porque a partir do momento, tudo que tem que fazer, tem que chegar alguém, outra pessoa aprovar, isto paralisa tudo que pode tu imaginar na vida. Deixa eu só falar um negócio sobre necessidade de aprovação. Eu olho isso notório no grupo de networking de vocês, visionárias. Visionárias, até mentoradas também. Tudo que vocês têm que perguntar pra pessoa é porque vocês estão com bloqueio de necessidade de aprovação. Você não consegue fazer algo sem alguém te aprovar, porque você tem medo de errar, então você quer jogar a culpa do seu problema pro outro. Então você vai lançar uma campanha, você quer perguntar pra alguém se essa campanha vai dar certo. Você quer fazer umas fotos, você tem que perguntar pra alguém como é que tem que fazer as fotos. Você sempre tá esperando alguém falar assim, não tá certo, parabéns. É porque você tá com esse bloqueio. E isso tá te impedindo de prosperar. Porque até o outro te responder, você tá paralisada. Você não faz, você não age, você não tem atitude pra errar sozinha. Você precisa de alguém pra errar junto com você. Se der errado, você fala assim, mas a pessoa me falou que eu podia fazer. Sabe? Então, esse bloqueio de necessidade de aprovação paralisa muito o crescimento de vocês, tá? Daí vem a autorresponsabilidade, né? A gente tem que ser responsável pela nossa vida. Ninguém pode querer ser responsável por alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer. Por exemplo, a Bruna falou uma coisa muito... Eu e Bruna, praticamente, quando nós vamos pegar e fazer alguma coisa, eu faço, eu tenho certeza que ela faz também. Nós pedimos para nosso coração. O coração é a referência que pode ser... Tanto que o coração é o primeiro órgão que Deus, né? Deus no nosso início, quando nós, na nossa essência, na formação, né? O primeiro órgão, realmente, que do feto é o coração. Então, Deus quer que nós tenhamos o nosso coração como referência para as coisas. Então, antes de pedir uma aprovação,
Volta de novo a falar, se interioriza, se liga realmente de coração e vê se aquilo ali é ou não é o caminho para ser tomado. Porque a partir do momento que tu fica num ciclo de só querer, peraí, é legal, aprova, tu começa a ver que tua vida, tu tá criando uma vida pautada na vida do outro, não uma vida tua própria. Tu não tem vida própria, porque tudo tu precisa da opinião alheia e aprovação alheia. E isso realmente é triste, porque daí tu começa a entrar num ciclo de dependência. Tu começa a depender das outras pessoas para tudo. E isso machuca. Gente, eu vejo vocês, por exemplo, você fez um post no Instagram, ninguém curtiu, você fica lá olhando pra ver quem curtiu, você faz uns stories, quem viu meus stories. Essa necessidade de aprovação, ela paralisa a sua vida, porque você fica perdendo o seu precioso tempo esperando o outro te dar um sorriso, um feedback. Você não precisa depender disso mais, você já tem a aprovação de nosso Senhor lindo, maravilhoso, que nos criou. É isso que ele quer dizer. Quando a gente fala do coração, guardar o coração, que é o nosso primeiro órgão, quando a gente engravida, a primeira coisa que a gente escuta é o coraçãozinho da criança, não é? Porque é o primeiro órgão formado. E esse órgão, ele tem que ser protegido. E você tem que pensar o seguinte, Deus me fez, eu sou imagem e semelhança dele. Ele que tem que aprovar. Não é as pessoas, é ele. E se você pede pra Deus, se eu aprovo como eu tô agindo, eu tô indo pro caminho, você me mostra, você não tá fechando as portas, você tá abre as portas, eu confio em ti, você para com essa dependência do outro. Se o outro criticar também não vai fazer diferença, se o outro elogiar também não faz diferença mais, porque você não tá mais pautada fazendo as coisas esperando o outro. Você tá fazendo porque você quer fazer seu melhor, porque você tá aqui a serviço do nosso Deus. Então você tá fazendo o melhor pra ele, não é pro outro, não é pro Leandro, não é pra ninguém. E aí você cada vez se torna um ser humano que age mais, que faz mais, sabe? Tomem cuidado com essa necessidade de aprovação, porque isso paralisa a sua vida. E tá muito claro isso, não é porque eu e Bruna somos realmente pessoas que realmente temos o evangelho como norma de conduta e como orientação para a nossa vida, tá lá pautado, escrito na Bíblia, né? Deus deu seu filho para vir aqui. Jesus não agradou todo mundo. Quem somos nós para querer agradar todo mundo, gente? Pelo contrário, a gente não é, graças a Deus que nós temos as diferenças, né? Que todo mundo, imagina como seria chato se todo mundo gostasse da gente. Uma que a gente ia ficar numa zona de conforto, né? Sendo bajulado por todo mundo e não ia nem querer evoluir, nós ia ficar estagnado. Então é muito forte isso quando nós falamos aqui na questão de a necessidade de aprovação, que muitas vezes a gente está dependendo de coisas que dependem só de nós para evoluirmos, não depende mais de ninguém não. E a Bruna fala muito bem, a gente, peraí, faz um post, faz alguma coisa, vamos ver se isso aqui deu certo, fica olhando várias vezes. Eu faço isso, às vezes eu faço isso, aí eu falo assim, o que é isso que perda de tempo ficar aqui olhando, isso que perde de tempo. Isso é uma necessidade de aprovação, tá? Aí vamos fechar aqui essa live de agora. Como que você pode fazer pra perder esses bloqueios? Será que eu ia falar mais uma? Vocês querem mais um bloqueio? A gente tem uma lista de bloqueio aqui. Ou a gente já pode finalizar? Aqui, encaminha. Eu nem pedi hoje pra encaminhar. Nós batemos 85 aqui ao vivo comigo. Eu nem pedi pra encaminhar. A gente abre live aqui do nada, né? Falei hoje de manhã, já abrimos. Mas isso é importante, porque a gente sempre quer transbordar na vida de vocês. Como a gente tá estudando sobre isso, é muito importante. Vou falar aqui como que você pode curar desses bloqueios, tá? Como é que você vai fazer? A gente fala mais um daqui a pouco. Vou falar como é que a gente pode curar. Primeira coisa, pra você curar um bloqueio ele é formado... Gente, pensa comigo. Os bloqueios foram formados quando você era criança. Muitos anos atrás, e você veio se autoafirmando isso durante... Eu tô com 35 anos. Então, vamos falar. Tem bloqueio que tá comigo desde que eu tinha 5 anos. Tem mais de 30 anos que esse bloqueio tá aqui. Então, você não pode esperar que esse bloqueio ele suma de um dia pra noite. Ele é um bloqueio que está há 30 anos. Ele precisa de tempo para sair também. Ele pode sair com forte impacto também, como ele é criado também na infância. Mas ele precisa de tempo, você precisa ter calma. Mas a primeira coisa que você precisa fazer para sair desse bloqueio é entender que você tem ele e tentar rastrear da onde que ele veio. Por exemplo, o bloqueio da escassez. Eu já rastreei na minha família. Eu rastreei quando minha mãe na carteira do meu pai nunca tinha dinheiro, eu sempre via aquilo ali. Eu rastreei quando minha mãe ia fazer comida, eu tinha que dividir o bife 4 igual, e se eu tirasse um pedacinho maior,
a gente já ficava brava, eu ficava de olho na panela pra ver qual que era o maior, tinha que pegar régua, entendeu? Lá em casa. Mas não é porque, é porque realmente a gente não tinha aquela fartura toda. Mas chegava uma hora também que a gente ficava até na escassez, vivia na escassez, sabe? Nem necessitava viver tanto nessa escassez, mas vivíamos. Então esse bloqueio, eu fui identificando várias fases da minha vida que eu vi esse bloqueio de escassez. Identifiquei, agora o que eu vou fazer com isso? Eu posso ser diferente, eu posso agir de forma diferente. Agora eu começo a pensar antes de pensar, na hora de pagar um imposto, na hora de fazer uma economia que não faz sentido. Aí você pensa, peraí, isso aqui é um bloqueio, isso aqui faz sentido, tem que se questionar. E aos poucos o bloqueio ele vai sumindo e você vai se desbloqueando. Então, para desbloquear precisa de tempo e precisa de saber que você tem. Você tem que assumir que você tem. Eu assumo que eu tenho. Por exemplo, no bloqueio de aprendizado. Eu acabei de falar com vocês que eu tenho um bloqueio. Um bloqueio de ler. Descobri que foi lá na minha infância de aprendizado, que eu não gostava de ler, porque eu era muito boa em matemática, eu não afirmava os amiguinhos da escola que a Bruna é muito boa em matemática, mas em português a nota dele é um O. E aquilo ali me feria, só que eu também não conseguia me defender. E aí depois eu aceitei que eu não gosto de ler. Mentira, esse é um bloqueio, eu vou voltar a ler. Então eu já sei que eu tenho esse bloqueio, agora eu vou voltar a ler, ainda vou escrever um livro. Então você vai colocando desafio, você tá entendendo? Desculpa, vida, pode falar. Eu falo por mim, viu, gente? Você tem que enfrentar. Todos os bloqueios, a partir de tu quebra eles e tu lida com eles, o melhor antídoto que tem é esse bloqueio te virar uma fortaleza. Hoje, eu não gostava de ler. Lembra que eu falei? Hoje, pergunta pra Bruna. Eu leio todos os dias. Eu adoro ler. Adoro ler. Virou uma fortaleza minha. Eu não gostava da minha autoimagem, gente. Hoje, a Bruna até brinca. Eu não tenho vergonha de falar. Por quê? Porque eu parei de me importar o que os outros estavam pensando. Eu sempre falo, o que interessa é eu levar a minha mensagem, o que está aqui no meu coração para os outros, e eu levo isso com tanto amor, com tanta tranquilidade, quem quiser pegar, gente, pega. Quem não quiser... Quem quiser criticar o jeito que fala, tudo. Igual ele falou, esse bloqueio, imagina. Gente, ele conviveu quantos anos? 13 anos com esse bloqueio de não ler. Da autoimagem, das crianças zoar ele. Qual que é essa apelido? Amor, frajola? Frajola, tive Mônica, tive vários, Fora isso, gente... Mas ele buscou ajuda. Busquei ajuda, lógico. Tem que buscar. Ele fez fonoaudiólogo, não é assim. É. Eu não consigo ler, eu tô bloqueado e também não faço nada com isso. Peraí. Foi lá, arrumou os dentes, né? Tomando até hoje, tô de aparelho. Arrumando o aparelho de novo. 4 vezes o aparelho. 4 vezes. Por quê? Você fica reclamando aí que não consegue, 4 vezes. É um ciclo. É um não tem ciclo. jeito, não. Ele tá com o Invisalign, que aí dificulta mais falar ainda, né? Mas enfim. Aí, enfim. Então, estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Então ele rompe. E eu também. É a mesma coisa. Então, tudo que tá te bloqueando, você tem que enfrentar. Se você não tá conseguindo prosperar na sua vida, quem vai te ajudar? Peça ajuda. No seu negócio aí, eu tô aqui pra ajudá-los, inclusive. Não tá conseguindo prosperar, não tá conseguindo ver saída? Peça ajuda. Não fica aí, meu negócio não dá certo, vítima. Não. Se tem alguém vendendo, por que você não tá? Tem alguma coisa errada, a culpa é sua. Para de falar que o outro teve sorte. Mentira. Ninguém teve sorte, as pessoas buscaram ter a sorte. Você tem que buscar a sua também. Tá? Então é isso. Vamos falar o último bloqueio pra gente finalizar essa e outra coisa muito importante também é o seguinte, né? Só esse ano aqui, pra tu ver como eu desbloqueei de vez mesmo, eu já li 3 livros este ano. Nós estamos em dia 12 de fevereiro, eu já li 3, tô finalizando o 4. Dia 2 de fevereiro. Em 30 dias. 30 dias. 4 livros. Quantos vocês leram? Por quê? Porque eu peguei um bloqueio meu e isso virou uma fortaleza. Ok? O último bloqueio que nós gostaríamos de falar aqui é o bloqueio paterno. Esse é duro demais. Por quê? Porque nós, querendo ou não querendo, nós temos na nossa mente que nós temos que pegar e querer copiar nossos pais. Grande engano. A Bíblia diz, nós honrar pai e mãe. Honrar é bem diferente de copiar. Tem outras maneiras que eu posso honrar sem copiar nossos pais. Por quê? Porque tem muita gente que entra num ciclo de querer copiar e se dá alguma coisa errada, quer culpar os pais. Deu errado porque eu copiei você, porque acho que eu aprendi com você. E outra coisa, daí entra num ciclo de querer ficar sem falar com os pais, sem querer perdoar os pais, ok? Eu sempre falo que o perdoar não é esquecer, o perdoar é se libertar. Então a gente tem que aprender que os pais, nós já temos que ser gratos
pelos nossos pais, porque ele nos deu a coisa mais importante para vida, nós. só isso, só já isso, basta. né? Então temos que honrar os pais, temos que tirar na nossa mente que nossos pais têm, eu vejo, a gente com muito, hoje Deus nos oportunizou ser pais, né? Que nós temos até um período para dar um empurrão, mas tem uma época, gente, que temos que voar com as nossas asas, parar de pegar e querer falar que eu não fiz isso porque meu pai fazia assim assado. Não, o tempo era outro, era outra situação, é outra coisa. E outra coisa também, tem uma frase que nós aprendemos: se uma família rica, se você não vem de uma família rica, que uma família rica venha de você. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse bloqueio de paternidade, que ele é importante. Porque quem te bloqueia são as pessoas que você mais admira. Mais ama. Você vai dar atenção pra alguém que fala: nossa, você é feia, nossa, você tá gorda, nossa, pra alguém que você nem conhece? Não. Geralmente são as pessoas que você mais ama que te bloqueiam. Tem liberdade com essas pessoas. Você tem liberdade, porque a pessoa só vai te falar se ela tiver liberdade. Então, as pessoas que a gente mais ama são as que mais bloquearam a gente. Já começa por aí. Quem você mais amava quando você era criança? Até hoje, né? Eu amo a minha família, Leandra, a Bela, mas os nossos pais a gente tem que honrar. Foi ela que me deu a vida. Ela me deu o maior presente, ela me deu a oportunidade de viver. Minha mãe, gente, tem coisa mais valiosa que isso? Não tem, então eu amo ela demais. Só que uma coisa é você amar, outra coisa é você se deixar e fazer as mesmas coisas, igual o Leandro comentou. Só que automaticamente, pensa comigo, olha como é que isso é sério. O que a gente faz hoje é porque a gente aprende por exemplo na vida inteira. Hoje eu tava com minha amiga, eu falei: amiga, eu tava olhando a Bela, você pode falar o que for com ela, mas ela faz exatamente o que a gente faz, não o que a gente fala. Criança faz assim, não é? Quem tem criança sabe, né? A Bela, ela simplesmente, agora, na hora que eu tô maquiando, ela pega a buchinha e fica assim. Você já pegou? Não, ela pega, o mais interessante, gente, eu vou ter que, minha filhota linda, né? Ela pega, agora ela aprendeu, a Bruna chega em casa e pega o algodão pra tirar a maquiagem. Ela vai lá e pega o algodão e fica passando na cara. Eu falei: filha, calma, teu rostinho aí é tão lindo que não chegou tua hora ainda. Mas então, ela tá copiando a Bruna. Copiando, ela faz exatamente o que eu faço. Então pensa comigo, você também tá fazendo o que seus pais faziam, porque você aprendeu por exemplo. Não é porque você quer. Não é porque você quer que você escasse, não é porque você quer que você não prospere, é porque você tá fazendo igual eles fazem, você tem as mesmas atitudes que eles tinham, que você aprendeu, você viu aquilo ali quando você era criança. Então, é muito difícil, como você aprende, por exemplo, e não pelo que a pessoa falou com você, se você viu seus pais brigando num casamento infeliz, aquilo que ficou de aprendizado pra você. Por exemplo, lá em casa eu vi meu pai traindo minha mãe. Vi assim, né? Depois a gente descobriu, quando era criança. Entregou. Aí, o que eu vi? O que eu tive como exemplo? Uma família disfuncional. Um pai que trai a esposa. E aí, na minha cabeça, meu pai traiu os filhos. Traiu a Bruna e não traiu a minha mãe. Só que não, gente. Ele não me traiu. Ele e minha mãe me deram a vida. Tá suficiente. Eu não tenho que copiar isso deles. E aí, por ele. Olha pra você ver como é que fica disfuncional a família, gente. Meu pai traiu minha mãe. Aí foi pra uma outra família. Aí eu, criança, achei que ele tinha me abandonado. Porque saiu de casa, me abandonou. Então aí você já fica com a síndrome do abandono. Também com a trava de que homem não presta. Né? Porque o maior exemplo que você tem é um homem, é o seu pai ali, quando você é criança. Você viu ele ferindo a sua mãe, que você ama demais. Aí você fala: meu Deus do céu, aí você começa a ser totalmente disfuncional. Aí o que aconteceu comigo? Eu me tornei uma mulher masculina. Homem demais pra poder o quê? Proteger a minha mãe. Né, amor? A gente tem fase. Aí agora que eu tô me libertando disso, gente. Já me libertei, graças a Deus, por isso que eu posso falar agora. Mas a gente acaba pegando coisas da nossa vida, dos bloqueios dos nossos pais. E aí, desconfia de homem demais. Ou age com o seu marido como se fosse um homem também. Porque eu tive que me virar o homem da casa, proteger minha mãe e meus irmãos. Então eu assumi um papel que não era meu. Mas meu pai e minha mãe não tem culpa disso, não. Foi aquela coisa de criança. Só que você vai ter que romper isso agora. Quando você virar, Perdoei. Zero o jogo. Zero. Aí agora é o seguinte, eu não posso repetir isso na minha família. Eu não posso ser masculina demais, porque meu marido quer uma mulher feminina. Ele quer uma mãe, ele quer a mãe da Bela, né? Ele quer uma mãe da Bela. Ele quer uma... Então, são tantas coisas que a gente faz na nossa vida por causa do nosso exemplo que a gente viu ali, quando era criança, que você tem que... Gente, vocês precisam urgente anotar, pedir pra Deus, fazer terapia, tentar identificar quais foram os padrões que vocês viram quando era criança, quais foram os exemplos que vocês tiveram, porque hoje vocês estão repetindo. Financeiro, você via seu pai, sua mãe, a sua família como uma pessoa próspera, que também sabia administrar o dinheiro, ou você via uma família totalmente escassa?
É por isso que se hoje você age assim no seu negócio, com os seus funcionários, você fica escassa porque você viu isso. Só que no momento que você identifica isso, você consegue adquirir conhecimento para romper e fazer diferente. Nós somos iguaizinhos, o Wendel fala isso, meu mentor maravilhoso. Nós somos iguaizinhos dos nossos pais, mas nós fazemos diferente. Mas para fazer diferente, você precisa de exemplos novos na sua vida. Onde que eu quero chegar com isso? Se você não está tendo nenhum exemplo ao redor de pessoas que administram bem, que você se inspira, que você copia, você não vai administrar bem só porque você sabe que você não administra. Você precisa de conhecimento, você precisa próximo, você precisa ver, você precisa ter o exemplo. Modelar. Modelar. Copiar. Modelar é diferente de copiar. Então hoje, como adultas, a gente tem que ter... Hoje eu falei com minha amiga, por isso que eu te falei com você sobre a Bela. Minha amiga tem duas filhas e tá grávida da terceira, a Nunuzinha. Aí eu falei, amiga, eu preciso muito estar perto de você esse ano, porque a gente quer ter mais filhos, eu quero me inspirar, eu quero modelar você como mãe, pra dar conta dos 3 filhos, como que você gera os seus, com seu marido, que eu acho ela maravilhosa, ela com o Wes. Feminina, delicada, cuida dos filhos. E aí ela falou assim, amiga, e aí daqui a pouco eu tô na fase agora da maternidade, mas depois eu quero modelar você como empresária. Então, assim, a gente tem que, em fases da vida da gente tem que ir modelando, mas a gente tem que ter pessoas próximas como exemplos. Usem aqui eu, Leandro, como exemplo na vida de vocês, que é possível quebrar essas crenças, que é possível quebrar esses bloqueios, que é possível ser uma versão melhor. E não fiquem pegando os exemplos dos pais ou de pessoas que estão próximas hoje que não estão no nível que você quer chegar, porque senão você não vai chegar lá. Deu pra entender? Será? Deu pra entender o que eu queria dizer? Porque eu fui profundo e parei, mas é pra vocês entenderem que é muito profundo. Eu vou até... a Bruna quer, e eu gostei da ideia. Ah, deixa eu só falar a última coisa da Bela. Ô, gente, eu não te contei isso, amor. Esses dias a Bela tava gritando muito. Mamãe, mamãe, mamãe. E aí e a gente fica nervosa, né? 30 vezes gritando. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, filha, não pode gritar. Fui lá, falei baixinho, porque eu só falei assim, não pode gritar. Eu tava gritando com ela, não poderia. Fui lá perto e falei, filha, não pode gritar. Aí tem uma música do Patinho, pra você ver como é que a criança é por exemplo. Você também é por exemplo. Ah, é mesmo. Aí tem uma música do Patinho assim, ó. A mamãe foi lá, gritou, quá, 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 quá. Sabe a música do Patinho? E só 3 patinhos voltaram de lá. A Bela aprendeu a cantar essa música. E aí ela tava cantando pra gente, tá assim... ela fala assim, ó, a mamãe falou quá, 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 mas só 2 patinhos voltaram de lá. Aí eu fui cantar, falei assim, agora é a mamãe. Aí a mamãe gritou, e falei, gritei, porque a música gritou. Aí ela, mamãe, falou, não gritou. Que ela lembrou que não pode gritar, mas ela viu o exemplo. Então até na música ela não fala gritar, que ela sabe que não pode. Que eu falei, filho, não pode gritar, tem que falar baixinho. Então você tem que dar exemplo para os seus filhos, não é ficar falando 30 vezes a mesma coisa, é dar exemplo. E eu aqui tô aqui para dar exemplo para vocês e o Leandro também. Busque exemplos. Cientificamente, a inteligência a gente pega grande parte das nossas mães, né? É materna, geralmente, a inteligência que a gente busca. Então, eu tô tranquilo em relação a Bela, né? Vai ser mega inteligente. Mas outra coisa também que eu queria falar, que a Bruna achou muito legal, é que a Bruna quer que eu estenda um pouquinho, ajudar também uma outra parte, né? A parte de mentoria para namorados, os maridos. Maridos, enfim, todos os homens que façam, pais também, quem sabe, né? Às vezes, não, meu pai é interessante, né? Eu achei muito bacana e comprei essa ideia, porque eu até vou deixar um gostinho. Eu cheguei depois eu explico, quando vocês... Curiosidade, né? Todo homem é canalha. Só que toda uma mulher tem o poder de transformar um homem. A missão é de vocês, transformar um homem. E isso eu tenho na prática e tenho também na teoria como fazer isso. O Leandro não é esse príncipe lá, não era esse príncipe quando eu conheci ele, não. A gente tá junto há 14 anos e hoje eu pensei nisso. Porque o Leandro já me traiu quando a gente namorava, você lembra? Não, gente, mas é verdade. Vamos... Deixa eu explicar. Boa noite. Aí deixa eu explicar uma coisa. Jornal Nacional, boa noite. Mas eu persisti. Não, Vitor, deixa eu falar, porque às vezes você não tem paciência. Eu tive paciência com meu esposo, entendeu? Na época ele me traiu quando a gente era casado, não, quando a gente namorava, tá? Mas traí. Aí, o homem é canalha. O homem é canalha. Vocês precisam ter sabedoria pra transformar o homem em um pai, não sei o quê. E aí, eu peguei isso, a mulher tem que ser muito sábia, vocês têm que ser muito sábia pra transformar. Não fica querendo esperar alguém pronto, que seu marido é muito sozinho, não. Você tem que fazer algo pra ele se transformar. Tá? E o Leandro vai falar como é que eu transformei. Eu nem sei como é que eu te transformei. Não, mas ele pode falar pros maridos como é que eu fiz, que eu não sei, né? Que eu fiz. Eu fiquei na prática, né? Ela me colocou a teoria e eu fiz na prática. Então ela me aplicou e eu fui lá e tive que fazer na prática. Né? Falei, você vai trair? Tchau pra você sumir. Eu acho que eu fiz isso, né? Sumir, viajar o mundo. Não, e outra coisa também.
o dia que realmente caiu a ficha, a bonita aqui, eu fiquei sabendo que ela tinha ido viajar, gente. Ela foi viajar Belo Horizonte para Contagem. Ela foi viajar Belo Horizonte, Suíça. E pra Europa. Para Europa. Então, eu não tinha nem como ir achar ela. Não, mas isso aí é uma outra história. Eu acredito que os homens eu tenho muito que agregar na vida desses homens aí. E vai ser bom para as mulheres, logicamente. Porque eu sempre falei na live, né? Esquece essa história que todo homem tem uma grande mulher por trás, todo homem tem... Não. Todo homem tem ao lado uma grande mulher e toda mulher tem ao lado um grande... Vamos caminhar lado a lado. Não tem esse negócio quem vai na frente, atrás, é lado a lado. As meninas, me ensina. Ô, gente, olha, eu só sei que esse homem voltou quando eu voltei da Europa. Gatinho. Nossa, chorou. Me levou lá pra montanha, ajoelhou. Pelo amor de Deus, me perdoa. E aí eu dei uma chance pelo seu coração. Valeu a pena. A gente tem uma família ela linda. Viu que o meu coração... É isso que eu vou falar também. A gente somos seres humanos, somos seres humanos. Mas assim, vocês precisam ter sabedoria, paciência, entender se o coração da pessoa é o coração que você quer pra sua vida, o propósito tá alinhado, entenderam? E aí o marido de vocês vai aprender muito com o Leandro. Eu vou fazer uma aula pras visionárias com o Leandro, pro marido das visionárias e também pras mentoradas. E a gente faz aqui também no Instagram, pra quem não é visionária e mentorada ainda, pros maridos. Vocês têm que trazer eles, que agora eles têm que querer vir, né? Eu vou fazer essa... Você abre o seu Instagram? Abri no Instagram. Aí ele abre o Instagram dele. Segue ele lá, gente. Ele vai fazer hoje o... Dá uma moral aí. Dá uma moral pro marido. Porque o Instagram dele era fechado até ontem. Anteontem, né? É um bloqueio que eu tinha. Porque automaticamente, né? Eu pensava, o pessoal vai começar... Já a Bruna, querendo, já tem uma aberta e o pessoal já... A vida é muito exposta. Muito exposta. Mas a Bruna, realmente, mais uma vez, né? Com a sabedoria, ela fala, Leandro, vê pelo lado bom. Vê no transbordo que tu vai poder ajudar as outras pessoas, porque eu sou um cara que, quem me seguir lá vai ver que eu tenho uma rotina bacana, todo de manhã eu posto alguma coisa que eu aprendi, eu gosto muito de atividade, falo muito sobre o quanto a atividade física, tudo realmente o que agrega na nossa vida para o nosso crescimento. Acho que vale a pena. Você, o marido de vocês, todo mundo, me segue lá. Leandro Secato. Eu tô com 700 e poucos seguidores. Eu quero ver se... Vamos colocar em 7 dias eu bato 1000 seguidores. Nossa, tá usado, hein? O Instagram dele é Leandro Secato, é C-E-C-C-A-T-O. É igual da Bela, Secato. Bela Secato. Italiano. Tira uma foto aí pra vocês divulgarem. Deu 85, quase 90 nessa live de hoje, gente. Que bênção. Gostaram da live? Querem mais live Café com Visão eu e o Leandro? Talvez. Obrigado, Jaque. Ó, Jaque, te amo. A Jaque é de outro mundo. Maravilhosa. Gente, a Jaque não é porque é minha amiga, não, mas ela tem um coração que não cabe. E tem um homem maravilhoso. Maravilhoso. Jaque, o teu marido tá dispensado da live, que eu te acompanho, ele já tá... Ele é um príncipe. Tu modelou o cara. E nós vamos pra Califórnia ficar na sua casa. Uai. Aqui, deixa eu dar uma coisa pra vocês. Eu vou ver se eu e o Leandro fazemos pelo menos uma vez por semana um café com visão. Só que vocês têm que incentivar. Quando eu marcar uns stories, vocês falam, eu quero. Tem que sentir o que vocês querem, gente. Então a gente vem cá, fica 1 hora e tanto falando na cabeça de vocês, 1h20 de live. E vocês não falam, gostaram? Fala aí, a necessidade de aprovação. Mentira, né, não? Não é. Aí é diferente. Necessidade de orientação. De orientação. No caminho certo. Pra ver se a gente tá no caminho certo. Exato. Amo vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um final de semana maravilhoso. E bora desbloquear, hein? Bora quebrar esses bloqueios aí. Tá? Bora prosperar. Vambora prosperar. Ver dinheiro, tá bom? Beijo. Beijo, amo vocês. Com Deus.